boa tarde, pessoal. Eu sou o Fidel, sou médico de família, fiz minha formação em medicina de família pela Federal da Paraíba e tenho especialização também em residência em gestão e preceptoria pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Hoje eu estou no Núcleo de Apoio à Gestão da Clínica, da PS, aqui na DAPS, na Secretaria de Saúde do Estado. E hoje o tema, né, ele acabou focando mais no câncer de mama, mas eu vou citar um pouco também do colo de útero, né? A apresentação está mais voltada para rastreamento de câncer de mama no Brasil, né, e a importância, né, da APS nesse processo. Então, só atualizando um pouco da epidemiologia, né? Então, o câncer de mama, né, feminino, ele ainda continua como o maior caso de câncer, né, entre mulheres no Brasil também em 2020, né? Mais de 20%, 29,7%, foram 66.280 casos em 2020, né? E o segundo lugar, que é o câncer de colo e reto, vocês veem que a diferença ela é grande, né? Então, realmente bem significativo a incidência, né, a prevalência de câncer de mama no nosso país. O colo de útero está aqui em terceiro, também com grande relevância, né? E são esses dois que têm, hoje, os principais rastreios como política pública dentro da atenção primária à saúde. Alguns dados do estado de Santa Catarina, hoje a taxa de mamografia, né, na população feminina, na faixa etária indicada entre 50 a 69 anos, está em torno de 65%, né, uma estimativa do INCA de 2020. E também pelo Tabnet ele coloca uma estimativa de número novo de casos de câncer de mama de 3.370 em 2020. O parâmetro para rastreamento, né, foi a mamografia, 50% da população na faixa etária entre 50 e 69 anos em 2020, e considerando essa população aqui, né, o parâmetro da mamografia, 324.803. E ano passado tivemos os 600 óbitos de câncer de mama, né, e até esse ano já foram 429 dentro do estado de Santa Catarina. Daí, para basear um pouco da nossa discussão, da nossa apresentação, é importante resgatar alguns conceitos, né, e deixar eles, né, bem sólidos, né, na nossa discussão. O primeiro deles é o rastreamento, né? Qual que é o conceito de rastreamento? Falar rastreamento, às vezes confunde um pouco, né? Mas o rastreamento em si, de forma conceitual, é a aplicação de testes em pessoas que não têm sintomas, né? Uma população definida assintomática, com o objetivo de selecionar alguns indivíduos dessa população, né, para fazer algumas intervenções. E quando se faz essas intervenções, a gente pensa que o benefício da intervenção ele seja maior que o dano potencial que a gente pode estar causando. Então, aqui já é um ponto bem relevante, que qualquer intervenção em saúde que a gente faça, ela tem um benefício, mas também pode ter um dano, né? E diferente quando a gente faz uma intervenção, né, em alguém que está com sintoma, que está com processo de adoecimento, né, a gente faz essa intervenção, né, aposta todas as fichas porque tem o benefício da terapia, né, o benefício terapêutico, né, lógico que dentro né, os conceitos éticos. Mas aqui o rastreamento ele está fazendo uma intervenção em uma população que está saudável, né, que, né, potencialmente não teria nenhum benefício com esse rastreamento, e a gente quer fazer essa intervenção. Então, ele pode causar dano também com esse rastreamento ou não. Então, isso é importante para a nossa discussão. E o objetivo maior dele, né, é reduzir a mortalidade atribuída à condição a ser rastreada. Nesse caso, câncer de mama e colo de útero. Outro conceito importante é o diagnóstico precoce, né, que ele é um dos, né, está dentro daquela gama de protótipos da prevenção secundária.
o objetivo do diagnóstico precoce é fomentar a conscientização e a percepção precoce de sinais e sintomas entre a população, a população descrita, né, da unidade e os profissionais de saúde. Né? A gente pressupõe que a detecção de doenças na fase inicial vai ter uma maior chance de cura, de sobrevida e uma qualidade de vida para o indivíduo, né? E hoje, né, alguns autores preferem chamar o diagnóstico precoce também de diagnóstico oportuno. Então, esses termos eles acabam sendo sinônimos, mas hoje a gente usa mais o termo, dentro da medicina de família, o diagnóstico oportuno. Um outro conceito importante é o sobrediagnóstico, né? Então, que é uma situação em que a pessoa é diagnosticada por uma condição que jamais lhe causaria sintomas ou morte. Então, acontece também em outras situações, mas no câncer, né, nessa gama de rastreamento de câncer de mama e colo de útero, também é algo que é bem preocupante, que pode acontecer com frequência. Né? Então, às vezes tem situações de câncer que ele é muito lento, né? A evolução do câncer ela é muito lenta e acaba que algumas pessoas elas morrem de outras causas que não o câncer. Em algumas outras situações, o câncer é tão agressivo que, apesar das terapias, da quimioterapia, da radioterapia, a chance de sobrevida é bem baixa, né? E, às vezes, também tem cânceres que regridem, né? Tem lesões que regridem, né? Então, muitas vezes, a gente tem que considerar também o sobrediagnóstico como uma intervenção que também pode causar dano, né? Que a pessoa nunca ia morrer daquilo e por nossa intervenção enquanto profissional de saúde, acaba gerando preocupação e procedimentos que são desnecessários. E um outro conceito é a prevenção quaternária, que é uma ação que pretende evitar esses danos potenciais e também a medicalização excessiva decorrente do nosso intervencionismo, né, enquanto médico, profissional de saúde. Então, é um conceito que tenta proteger os pacientes de danos iatrogênicos e oferece alternativas eticamente aceitáveis para esses pacientes. Então, não é simplesmente não fazer nada, né, mas a gente, passar pelo aquele processo de esclarecimento, de conversa, discutir sobre os danos, os benefícios das intervenções, fazer uma decisão compartilhada. Então, tudo isso entra no conceito da prevenção quaternária, né, que é evitar os danos potenciais que a gente pode causar nas pessoas. Então, qual que é o maior objetivo do rastreamento do câncer de mama e do colo de útero, né? O maior objetivo é redução de morbimortalidade. Então, isso tem que também deixar bem claro para a nossa discussão. E daí, pensando nisso, né, pensando em métodos de rastreamento, o INCA, que faz, né, de forma contínua esses estudos, essas análises, né, procurou ver se teria benefício na população brasileira de fazer o rastreamento de câncer de mama, né? Então, foi um processo sistemático de busca, de seleção de revisões sistemáticas de ensaios clínicos, né? Inicialmente foram selecionados 14 artigos. Eu estou falando isso, mas eu acho que boa parte pode ter lido lá as diretrizes do INCA, que ele explica bem detalhadamente como foi feita essa metodologia. Então, é bem interessante, porque isso também, como a gente sabe que existem outras diretrizes, outras condutas, né, guias de conduta, quando tem essas divergências, eu sempre gosto de ir na metodologia para saber como que a decisão foi tomada. Então, se vocês também têm essa dúvida, vocês também podem olhar a metodologia do INCA, a metodologia também das sociedades que discutem isso, para tentar ajudar a tomar a decisão não só enquanto profissional de saúde, mas também quando for repassar para a pessoa, né, que está lá sendo cuidada. Então, na metodologia do câncer de mama, foram inicialmente selecionados 14 artigos, né, na forma sistemática, né? Outros 5 foram adicionados depois, por lista de referência, que foram publicados depois da primeira seleção, e no final ficaram 18 artigos, que foram utilizados como
por estudo para a indicação da mamografia como rastreamento. Então, algumas características dos estudos que foram selecionados. Então, aqui vocês podem ver, foram em diferentes países, né? A maior parte europeia mesmo. A população-alvo dos estudos incluiu pessoas acima dos 40 anos, até aqui tem 39 anos, até na Suécia, chegou também a 74 anos, então foi uma diferença assim, de faixa etária que englobou mais do que foi preconizado, né? Então, hoje a gente tem a indicação de se fazer a partir de 50 até os 69 anos, mas os estudos que balizaram essa decisão, eles incluíram também outras faixas etárias. Então, como é que ficou nessa recomendação, né? Então, o Ministério da Saúde hoje, ele recomenda contra, ele não recomenda o rastreamento das mulheres com menos de 50 anos, né? Considerando que pode-se causar danos, né? Claramente, os danos, eles superam os possíveis benefícios desse rastreamento. Ele recomenda o rastreamento entre a idade de 50 e 59 anos, considerando que os benefícios e os danos são potencialmente semelhantes. Entre 60 e 69 anos, tem uma recomendação favorável fraca, tem possíveis benefícios que provavelmente superam os danos, mas assim, do ponto de vista provável ainda. Entre 70 e 74 anos, ele é contra o rastreamento, com uma recomendação fraca, porque o balanço entre os possíveis danos e benefícios ele é incerto, e acima de 75 anos ele é contra o rastreamento, com uma recomendação contrária forte, porque os danos ele provavelmente superam os possíveis benefícios. E a periodicidade ela ficou como bienal, né, bianual, isso considerando o rastreamento da população geral. E lógico que tem outras considerações de rastreamento, de diagnóstico para história familiar, para, no caso, fatores genéticos também, mas o rastreamento geral da população é esse aqui, pelo INCA, né, pelo Ministério da Saúde. Em relação ao rastreamento com o autoexame das mamas, né? Então, também segundo a diretriz do INCA, o Ministério da Saúde é contra o autoexame como método de rastreamento, mas depois a gente vai ver que ele se inclui também outra categoria como, né, o diagnóstico precoce, né, como parte do cuidado da mulher. E é uma recomendação contrária fraca, porque os possíveis danos eles superam os benefícios, né? Então, já se tentou fazer esse rastreamento com autoexame, né, ensinando algumas técnicas e com a periodicidade bem atribuída, mas viu que as mulheres ficavam mais ansiosas, ficavam mais angustiadas e se expunham a mais intervenções do que realmente se precisaria, né? Então, preferiu-se hoje colocar a mamografia como, né, o método mais comum do rastreamento, e não o autoexame das mamas. Então, em relação ao rastreamento com o exame clínico, né? Então, existe uma ausência ainda de recomendação, né? Então teria que considerar os possíveis danos e o benefício, ele ainda é incerto, né? Então, a orientação que o INCA dá é que a mulher ela, observe suas mamas, né, de uma forma mais confortável, para, né, uma forma de autoconhecimento, né? Então, seja no banho, quando for trocar de roupa, outra situação do cotidiano, né, sem necessidade de aprender alguma técnica, né, ou ter uma periodicidade fixa ou regular, né? Então, orientar, né, que algumas alterações elas podem ocorrer na mama, né, por diferentes tipos de parênquima, né, do parênquima mamário, e que algumas alterações elas podem, né, ser suspeitas, né, mas aí, se ficar na dúvida, o ideal é procurar o profissional de saúde para fazer a consulta, fazer o exame físico adequado, né. Outra recomendação aqui é a questão, né, que eu acho que assim, o diagnóstico precoce, né, como forma de conscientização, né.
Então, o Ministério da Saúde recomenda a implementação de estratégias de conscientização, né, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E, né, de modo geral, seria alertar quais são os sinais e sintomas que são suspeitos de câncer de mama, né, deixar isso, né, bem divulgado na população geral, inclusive essa é uma das funções, né, do Outubro Rosa também, mas apesar disso a recomendação é um pouco fraca, né, que ainda os benefícios eles provavelmente superam os danos, mas ainda é uma recomendação fraca, mas eu pessoalmente, né, é o que eu mais acredito, né, o caminho que eu mais acredito. E por que tanta polêmica, né, em relação ao rastreamento? Porque existem outras sociedades aqui no Brasil, outras instituições que recomendam o rastreamento em uma faixa etária diferente, né? Então, tem esse artigo, também recomendo leitura, né? Para se alguém, né, quiser discutir, tirar dúvida, o do Colégio Brasileiro de Radiologia, Diagnóstico por Imagem, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia para o Rastreamento de Câncer de Mama. E obstetrícia, né? Então, eles fizeram esse material para o rastreamento do câncer de mama. Então, super recomendo a leitura, se possível, comparando, né, com o material do INCA, né? E, né, acho que para essa discussão é essencial. E o que é que recomenda, né, a FEBRASGO e a Sociedade de Radiologia e Mastologia? Então, eles recomendam a mamografia para mulheres com mutação dos genes BRCA1 e 2 ou parentes de primeiro grau com mutação provada, né, que eles devem realizar o rastreamento anual com mamografia a partir dos 30 anos de idade. Então, é um grau de indicação categoria B. As mulheres com risco com mais ou igual a 20% ao longo da vida, né, calculado por modelos matemáticos, né, baseados na história familiar, teria que fazer o rastreamento anual com mamografia a partir dos 10 anos antes da idade de diagnóstico da parente mais jovem, não antes dos 30 anos. Também é categoria B de indicação. Mulheres com história de terem sido submetidas à irradiação do tórax entre os 10 e 30 anos de idade devem realizar rastreamento anual com mamografia a partir do 8º ano após o tratamento radioterápico, também não antes dos 30 anos, categoria C de recomendação. Mulheres com diagnóstico de síndromes genéticas que aumentam o risco de câncer de mama, né, ou parentes de primeiro grau acometidos, devem realizar o rastreamento anual a partir do diagnóstico, também não antes dos 30 anos, categoria D. E mulheres com história pessoal de hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal e carcinoma invasor de mama devem realizar o rastreamento com mamografia a partir do diagnóstico, categoria C também. E de forma geral, né, eles vêm reforçando isso, que recomendam às mulheres de 40 a 49 anos o rastreamento também, de forma geral, para câncer de mama. Então, essa é a principal recomendação hoje da FEBRASGO, e por isso que a gente vê tanta divergência na televisão, na imprensa, até no consultório, né, as mulheres chegam com essa demanda também. Então, por isso que existe hoje a polêmica, né? E daí, considerando também que existem também os riscos, né, do rastreamento, né? Então, o TESS, ele coloca que, apesar das evidências serem maiores para os efeitos psicológicos da mamografia, sobre tudo, ansiedade a curto prazo, né, seria o curto prazo, fez o exame, teria sido resolvido, muitas pessoas também, depois que passam por um processo de rastreamento, eles passam a se sentir doentes, né, pela vivência dos atendimentos, exames, intervenções, né? E esses impactos psicológicos, eles podem persistir mesmo após anos, né, mesmo o câncer sendo descartado. Então, existe também o risco do rastreamento. E também, né, existe o sobrediagnóstico em cascata, né, que gera também um efeito psicossocial na família, né? Existe um falso risco familiar. Então, a cascata ela é iniciada pelo sobrediagnóstico, aquele conceito de sobrediagnóstico que eu falei, e repercute na geração subsequente, né?
Então, filhas, irmãs de mulheres com câncer, elas comumente se sentem com maior risco, né? Então, às vezes, já começa um rastreamento em uma idade que não era para ser feita, né? Toda aquela geração de mulher acha que, né, tem que fazer, se submete a exames, intervenções, então vive com aquilo dentro do contexto familiar, né? E muitas vezes a gente sabe que, né, as indicações podem ter riscos de heterogenia, intervenções de heterogenia também. E também o Tess, ele discute, eu super recomendo também esse artigo, os benefícios do rastreamento, né, que também ainda são controversos, né? Então, alguns estudos, inclusive, naquela revisão lá do INCA também coloca isso, alguns estudos mostraram que não haveria redução da mortalidade geral com rastreamento. Outros colocaram que a redução do câncer está ali entre 0,46, a mortalidade por câncer de mama, né? Estaria entre 0,46 a 20%, e uma estimativa razoável seria entre 10% e 15%. Então, alguns estudos também não apresentaram a diferença de mortalidade e, de modo geral, eles aceitam a redução de 20% do risco relativo. Isso significaria uma redução do risco absoluto de apenas 0,1%. Ou seja, né, para cada 1.000 mulheres que foram rastreadas, reduz a incidência, a mortalidade por câncer de mama reduz de 5 para 4. E a taxa de mortalidade no grupo com a doença metastizada permaneceu inalterada ao longo de 3 décadas avaliadas com ou sem rastreamento. Então, são alguns dados e estudos que faz a gente pensar, né, na questão do rastreamento. Hoje, a orientação que é mais segura, né, que é para a gente fazer realmente o rastreamento na população entre 50 a 69 anos. Mas, né, a gente tem que considerar também que é um processo que está sendo modificado, que pode ser modificado. Vários estudos populacionais estão sendo, a nível populacional, estão sendo realizados que vão mudar, né, a nossa conduta na prática clínica. E é isso, né? O rastreamento, de modo geral, quando a gente vai se pensar em rastrear para o futuro, criar políticas de rastreamento, né, teria que seguir esses pilares, né? Então, informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada, alcançar a meta de cobertura da população-alvo, então, dos nossos objetivos também quanto a PS, garantir acesso a diagnóstico e tratamento oportuno, garantir ações, garantir a qualidade também das ações. Então, muitas vezes a gente, então é só fazer mamografia, né? Só solicitar mamografia, tá? Mas de alteração na mamografia, como é que vai ficar o segmento, né? Então, tem que garantir também a biópsia, tem que garantir o acesso à mastologia, o acesso ao oncologista, ao hospital. Então, é toda uma linha de cuidado que tem que ser garantida, né? Não apenas o rastreamento e a mamografia. Isso tem que estar bem estabelecido dentro do SUS, do Sistema Público de Saúde. E, de forma geral, também monitorar e gerenciar essas ações de forma contínua. Então, né, o que é que a gente tem que fazer no consultório? Né? Então, a gente hoje, eu tenho que rastrear, né, tem que fazer o rastreamento, né, preconizado pelo INCA, mas também fazer e trabalhar em cima do conceito do diagnóstico precoce. Então, tá divulgando sempre essas informações aqui, né, tornar algo bem cotidiano mesmo, né? Então, as principais alterações, né, qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, o nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos que persistem por mais de um ciclo menstrual, o nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade, uma descarga papilar sanguinolenta unilateral, lesões eczematosas da pele que não respondem a tratamentos tópicos, homens também, né, com mais de 50 anos, com a tumoração palpável e unilateral, presença de linfadenopatia axilar, aumento progressivo da mama, com presença de sinais de edema, como pele em aspecto de casca de laranja,
retração da pele da mama e também mudança no formato do mamilo, né? Então, isso foi revisado pelo INCA agora e é sempre bom, né, a gente entender que isso aqui já são critérios clínicos, né, que é diferente do rastreamento universal, né, rastreamento com mamografia. Então, aqui a conduta é outra. E aqui, para finalizar um pouco da nossa campanha, né, do Governo do Estado de Santa Catarina, do Outubro Rosa, toque, prevenção, cuidado e amor. E também lembrando que o Outubro Rosa, né, ele é o mês de saúde da mulher, né? Então, é bom também a gente tirar um pouco do foco de exame, né, do rastreamento, do Papa Nicolau e também entender a mulher, né, fazer uma abordagem da saúde da mulher centrada na pessoa. Isso a gente fala bastante, né, na medicina de família, então é algo que tem que também ser colocado como prática, né, na nossa rotina, né? Então, sempre incentivar a alimentação saudável, né? Tentar garantir emprego e renda própria, né? Independência financeira, respeito, né? Sexo por prazer e quando quiser, atividade física, né? Dar voz, né? Ter voz, né? A mulher ter voz, realização de sonhos, ser contra, né? A violência contra a mulher, não ser responsável, né? Não ser a única responsável pelo cuidado dos filhos em casa. Então, são, né, coisas óbvias, mas hoje em dia a gente tem, né, que está sempre salientando que é óbvio, porque a gente vê que ainda acontece muito, né? Então, a saúde da mulher ela vai muito além de exames de rastreamento, de intervenções médicas, biomédicas, né? Então, essa é uma campanha aqui da Residência de Medicina de Família e Comunidade da USP, e gostei bastante também, porque coloca o Outubro Rosa centrado na pessoa, né, na saúde da mulher. E as conclusões, né, o que é que a gente pode concluir disso tudo? Então, facilitar, né, o acesso a exames e segmentos para o manejo do câncer de mama, não só a mamografia, ultrassom, os exames mais simples, mas criar realmente uma linha de cuidado, ter isso bem estabelecido na rede, como é que o câncer de mama, né, para quem vai encaminhar, para qual hospital, qual vai ser a referência, deixar isso bem estruturado numa rede de saúde, né, acompanhar, né, os estudos populacionais sobre o rastreamento, informar de forma contínua, né, e ampla sobre os sinais e sintomas do câncer de mama, sinais precoces, né, e esclarecer sempre que necessário, realizar decisão compartilhada, também proteger a paciente de intervenções desnecessárias, né? Estimular sempre a saúde da mulher centrada na pessoa. Aqui são algumas referências. E agora a gente pode ir para as perguntas e respostas. A Lester está colocando aqui que é muito frequente que os pacientes, né, as pacientes chegarem nas unidades de saúde solicitando um monte de exames e procedimentos que, de alguma maneira, podem ser desnecessários. Se você, Fidel, quiser comentar algo sobre isso, falar um pouquinho sobre essa cultura, né? Isso aí são todos os dias, né? É algo que faz parte, assim, do nosso cotidiano, da atenção primária, né? Da PS, né? E é algo que a gente vê que é muito influenciado pela cultura mesmo de exames, né? Que a gente acha que o exame é uma forma de cuidado, né? É a única forma de cuidado que a gente pode oferecer para nós mesmos. Então, muitas vezes a pessoa está numa situação que ela, quero mudar de vida, quero ter um autocuidado agora, né? Vem com aquela empolgação, mas muitas vezes ela não faz por mal, né? Que na cabeça dela mesma ela acha que a forma que ela tem como promover um autocuidado, como se cuidar, é realizando exames, né? E às vezes, enquanto profissional de saúde, eu já fiquei, né, um pouco irritado com isso em alguns momentos, mas eu vi que isso não é por mal, muitas vezes o pessoal faz isso, né? É pela carência realmente de ser escutado, né? De fazer uma consulta preventiva completa, né? Então, quando alguém chega para querendo fazer exames, eu quero fazer exames, muitas vezes ela não, na maior parte das vezes eu digo ela não está querendo fazer exames, ela está querendo se sentir cuidada.
né? Então, nesses momentos, o que eu faço, o que eu recomendo, é realmente fazer uma abordagem centrada na pessoa, primeiro entender por que aquela pessoa quer fazer aqueles exames, né? Fazer uma consulta preventiva completa, então analisar de forma integral os riscos daquela pessoa, considerando o seu passado né, de doenças, considerando a sua história familiar, considerando os riscos que ela tem, assim, atividade laboral, né, atividade sexual, como é que é. Então, é uma consulta muito mais ampla do que simplesmente um check-up, né? Então, enquanto médico de família, é muito mais fácil eu solicitar uma bateria de exames. Tem médico que a gente sabe que já deixa pronto lá, né? Só carimba, entrega. É muito mais fácil, muito mais rápido, né? Até ganharia mais por isso, né? Mas não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é realmente você fazer um cuidado, né? Centrado na pessoa e oferecer mais do que ela precisa. Então, é desconstruir, né, na, na PS, na unidade, de que esse cuidado ele é feito exclusivamente por exames, né, mas oferecer de forma uma escuta, né, oferecer um cuidado que, né, todo mundo merece, né. Então, o exame, também não sou contra exames, tá? Assim, eu solicito. Os exames, de forma geral, eles são importantes, né, para a gente fechar diagnóstico, fazer rastreamento, né? Até como uma forma, assim, de último caso, tranquilizar a pessoa. Eu também não gosto de fazer isso, mas a pessoa está tão ansiosa que realmente precisa, né, fazer um exame para tranquilizar, para dizer que não tem nada, né? Não é uma prática muito adequada, mas em último caso a gente faz também, mas de forma geral seria oferecer esse cuidado, né? Esse cuidado de maneira integral, ampla, coordenar o cuidado também com outros níveis de atenção, com outros especialistas e fazer o que a APS, né, está aqui para isso, né, para a gente cuidar das pessoas. Então, pessoal, eu acho que por hoje a gente está aqui com o tempo, mas como não estamos com mais interações, Fidel, caso queiras, fique à vontade para fazer um encerramento, um agradecimento, reforçar algo desse conteúdo todo bastante rico que você trouxe, fique à vontade. Não, é só agradecer também, né, o convite do pessoal do núcleo de, de apoio à criança e à mulher aqui da Diretoria de Atenção Primária do Estado, do NANCA, né? E a gente tem que construir, né? A partir daqui a gente tem que criar essa linha de cuidado, né? Fazer esses fluxos eles acontecerem, né? Deixar bem estabelecido, capacitar os profissionais de atenção básica, na atenção primária, monitorar esses estudos, né? De rastreamento, que como vocês viram é uma coisa que realmente muda, né? E né, a gente vive mudando, em mudança, né? Então acompanhar esses estudos é bem importante. Tá? Sobretudo, né, oferecer o cuidado, né, no Outubro Rosa, né, tirar o foco também dos exames, né, das intervenções e realmente prestar o cuidado às mulheres de Santa Catarina.